Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite a todos. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos juntos, que coisa boa. Então, olha, com muita alegria, com muito respeito, nós pedimos permissão para adentrar aí no lar de cada um que está nos acompanhando neste momento e daqueles que vão nos acompanhar no futuro, tá certo? Então, é muito bom nós estarmos aqui juntos. E olha que hoje nós estamos com os nossos convidados aqui, né? Muito especiais. Vamos começar com o Rafael Siqueira. Rafael, nosso convidado. Seja bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria compartilhar esses momentos de espiritualidade de vida com os companheiros aí do FEDEF, da FEB TV e de outras tantas emissoras que estão retransmitindo esses conteúdos de Jesus, do Evangelho, para os mais variados corações. Cumprimento a você, Marcilene, cumprimento a Cláudia, a Euclides, e peço a Jesus que nós tenhamos uma noite de muitos estudos. Muito obrigada, Rafael, muito bom, sempre bom contar contigo. E olha, hoje nós temos uma presença musical, que coisa boa, Cláudia e Euclides, nossos companheiros aqui do Movimento Espírita no Distrito Federal e em torno, nesse momento, né, do Movimento Espírita Mundial, né, porque nós estamos em todos os lugares. Então, Cláudia e Euclides, sejam bem-vindos, queridos, boa noite. Boa noite. Opa, boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É muito bom convite. estar aqui com vocês. Que alegria. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria mesmo, muito grande estar com vocês. Muito bom. Então, olha só, aproveitando a presença da Cláudia e de Euclides, a gente podia cantar uma canção de boas-vindas para o Paulo Maia, que acabou de chegar. Oi, querido. Boa noite, tudo bem? Então, vamos pedir para a Cláudia Euclides cantar uma canção de boas-vindas, aí depois a gente abre o microfone para o Paulo dizer boa noite para todo mundo, aí depois a Cláudia Euclides canta uma canção para ser a prece inicial. Pode ser assim? Tudo bem, Paulo? Pode ser? Ok, então combinado, queridos. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça e claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus.
de todos nós. Bendito sejas, que ouve nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, assim seja. Oh, amém. Oh, Assim seja. oh, amém. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? 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 Nossa, que linda canção. Você viu, Rafael? A canção é temática, hein? Uma canção linda do Tim e da Vanessa, né? Muito linda mesmo. Obrigado, Bom, Cláudia. Obrigado, podemos- Euclides. O Flávio vai falar. Rafael Siqueira, obrigado por estar Nossa. aqui conosco hoje. Marcelene, muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos e com toda essa família querida que está conectada a nós, nossos canais parceiros. Então, sejam todos bem-vindos, que Jesus inspire e abençoe as palavras do Rafael para que todos nós possamos ladear essa falange de espíritos do bem que anseiam pensamentos bons, anseiam mãos disponíveis para que o bem se amplie. Sejam todos bem-vindos, então. Então, vamos para a prece inicial agora, né? Com a Cláudia Euclides. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz em silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que é o sol da confiança enfeita em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece. Seja o irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor.
Acho que aconteceu um fenômeno. Então a gente continua a prece, né? E essa música tão linda, né? Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, um céu cheio de estrelas até o amanhecer. É um esforço tremendo para a gente fazer. Muito bom. Você já está com a letra da canção, olha, né? Perfeito, não foi, Rafael? Olha. Exatamente. Só nos resta dizer assim seja, né? Com certeza. Com certeza. Então, Paulo, você anuncia nosso convidado? Então, Rafael Siqueira, mais uma vez com a gente aqui, já é uma pessoa querida, conhecida de nosso público, diretamente de Niterói, que chora, né, o retorno à pátria espiritual do nosso querido Paulo Gustavo, uma pessoa, uma liderança nacional que trazia humor, companheiro lá também, que tem trabalhado com o nosso querido Raul Teixeira, que está na ativa, lançou um livro, né, Rafael? Depois você pode até fazer uma propagandinha do livro dele aqui, que a gente tem que ajudar ele a manter a casa. Então, Rafael, seja bem-vindo, né? E, assim, por que temer? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Vamos, então, ouvir nosso querido amigo Rafael Siqueira. Bom, eu agradeço a acolhida sempre calorosa da FEDEF, da Marcilene, do Paulo, dos amigos do Distrito Federal, e eu hoje quero fazer diferente. Eu quero cumprimentar as pessoas que já estão no nosso site. Porque uma live não é o Rafael falando, uma live é a participação de todos que estão conosco, vibrando, trazendo as suas participações, as suas considerações, as suas perguntas. Então, muito boa noite, Maria Neide Silva, Helenice Rodrigues, Silvana da Silva Rodrigues, Francisca Lúcia, Maria Joelina, Joaquina de Jesus, Jane Almeida, Eusanira Gomes, Márcia Pimentel, Edgar Rodrigues de Lima, Eliane Lima, e Maria José Rodrigues Viana. Se eu falei algum nome errado, depois vocês me corrigem. E eu quero dizer para vocês e para todos os outros que estiverem nos acompanhando nas mais diversas redes sociais, porque eu sei que tem pessoas que estão no YouTube do FEDEF, outras estão no YouTube lá da FEB, outros estão no próprio Facebook. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guardem essa divisa nos vossos corações, como uma proposta de esperança, como uma proposta de força, como uma proposta que estamos amparados durante todo o momento. E eu quero começar lembrando, já que o Paulo falou, do último lançamento de José Raul Teixeira, porque ele escreveu, mesmo nas suas dificuldades orgânicas momentâneas, Avisos Espíritas para a Juventude. Um livro trazido pelo benfeitor Ivan de Albuquerque, um livro direcionado aos jovens, mas quando eu falo aos jovens, eu digo os jovens de todas as idades, porque juventude é um estado de espírito. Eu costumo brincar que há os jovens e há os jovens há mais tempo. Então o livro de Ivan de Albuquerque é um precioso manancial de conhecimentos evangélicos e espíritas para todos nós. Quem puder e quiser adquirir, é não só uma forma de aurir conteúdos espíritas, mas também de ajudar o nosso remanso fraterno. Então, Remanso Fraterno, tudojunto.org.br. Quem quiser conhecer o nosso Remanso Fraterno, onde hoje recebemos mais de 200 crianças que recebem o pão material e, igualmente, o pão espiritual. E quem quiser adquirir a obra, cef.org.br, cef com S, de Sociedade Espírita Fraternidade. Lá vai ser direcionado para a nossa livraria e vocês podem adquirir o livro. Qualquer dúvida, eu posso deixar depois o meu e-mail, o meu WhatsApp, e vocês entram em contato comigo. O Paulo também lembrou do nosso Paulo Gustavo, que tinha orgulho de dizer que era de Niterói. E muitos conhecem o grande ator, o grande comediante, por certo, se divertiu e deram muitas gargalhadas com o filme Minha Mãe é uma Peça. Mas poucos conhecem o humanista, porque muitos dos nossos orçamentos no Remanso Fraterno teimavam em bater, porque trabalhar com obra social no Brasil não é fácil. A gente vive de doação, de boa vontade, e muitas vezes os nossos diretores ligavam para o Paulo Gustavo e ele, olha, está precisando de quanto? E ele desembolsava o quanto fosse necessário
para que as nossas crianças do Remanso Fraterno não lhes faltasse nada, não lhes faltasse o material, não lhes faltasse os alimentos. Então, um benemérito do Remanso Fraterno, e ficamos sabendo depois que um benemérito de várias obras sociais, porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas Deus precisa de mãos humanas, precisa do Rafael, do Paulo, da Marcilene, para atender a outra criatura humana. Essa mensagem, então, que nós tiramos lá de Romanos, capítulo 8, versículo 31, é a mensagem de que estamos no mundo em segurança. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Então, quando perpassamos dias de dificuldade, dias em que muitos choramos a desencarnação de entes queridos, muitos estamos desempregados, tudo isso está sob o olhar de Deus, que não desampara a nenhum de nós. Mas para que nós possamos entender essa providência divina, esse Pai amoroso, esse Pai de bondade, eu quero convidar vocês a fazer um estudo diferente comigo nessa noite. A nós refletirmos sobre a visão espírita de Deus, para ao final nós entendermos por que Ele é essa providência. E quero iniciar com o Livro dos Espíritos. Quem tiver, eu vou dizendo da onde eu estou tirando as questões e vou comentando elas. Porque que é Deus? Nós sabemos a pergunta e a resposta, mas eu quero ler, porque quando a gente lê, nós pegamos o detalhe. Primeira questão do Livro dos Espíritos, que deve ser leitura obrigatória para todos os espíritas. Um verdadeiro livro de cabeceira. Porque Kardec pergunta, que é Deus? Observem, a pergunta não é quem é Deus, nem o que é Deus. Porque se fosse quem, presumiria que Deus seria uma pessoa. Não é. Se fosse o que, presumiria que Deus é um objeto. E também não é. E a resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ou seja, Deus não é um senhor de barbas brancas, sentado num trono celestial que está do seu lado direito com aqueles que cumprem os seus mandamentos e relegando ao fogo do inferno aqueles que não cumprem. Deus não está naquele páramo celestial cercado de anjos, de arcanjos, de serafins. A nossa compreensão de Deus é uma compreensão diferente, porque nós compreendemos essa paternidade como o Criador de todas as coisas. Aquele que origina aquilo que somos, aquele que forma todas as coisas. Ou seja, num primeiro momento, nós poderíamos ter uma certa dificuldade de entender Deus, mas existe mesmo essa dificuldade. Tanto que na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e eu estou dizendo as questões, quem quiser pode ir anotando. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ou seja, posso eu, Rafael, podem vocês que estão me acompanhando pelas redes sociais entender Deus? E olha o que os bons espíritos respondem. Não. Falta-lhe para tantos um sentido. Ou seja, nós sabemos que Deus criou tudo. Criou os espíritos, criou o elemento material. Mas nós não compreendemos a essência íntima de Deus, porque nos falta o sentido. Ou seja, nós somos tal qual crianças, ainda inexperientes, para entender o grandioso, o eterno. Mas para que a gente não fique assim tateando no desconhecido, logo na questão de número 13, os bons espíritos nos trazem alguns atributos de Deus para que nós possamos fazer uma ideia. E olha como se dá a questão de número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E olha a resposta dos bons espíritos. Do vosso ponto de vista, sim. Então nós podemos parar um pouco aqui com o Livro dos Espíritos. Porque qual a visão espírita de Deus? Criador de todas as coisas, inteligência suprema. Que eu, Rafael, não consigo compreender na sua essência. Mas eu posso tatear, saber Deus conforme hoje eu me encontro pelos seus atributos. E os atributos de Deus, ele é eterno, porque não teve início e nem tem fim. Diferente de nós que somos imortais, porque fomos criados por Deus, ou seja,
Temos início, mas não temos fim. Deus é imutável. Ele não mudou nem antes nem depois, até porque noções de antes ou depois não se coadunam com aquele que sempre existiu. Deus é imaterial, porque ele não pode ser compreendido pelos atributos da matéria. Em verdade, Deus criou espírito e matéria. Deus é onipotente, porque tem todo o poder. Deus é onisciente, porque tem a ciência de todas as coisas. Mas nos dizem os bons espíritos que Deus é soberanamente justo e bom. Então começamos a entender Deus. Deus é esse criador de todas as coisas, um verdadeiro Pai que é justo e bom. Então quando pensamos nessa frase de Paulo em Romanos 8:31, Romanos capítulo 8, versículo 31, começamos a entender Deus, porque esse Deus que não nos abandona, que está conosco em todos os momentos, ele é bom, ele é justo, ele sabe de todas as coisas. Mas vamos mergulhar um pouco mais, e agora eu trago a Bíblia. E essa Bíblia aqui, ela tem um caráter especial na minha vida, porque foi quando eu visitei a Terra Santa, a cidade de Jerusalém, e lá do lado da igreja do Santo Sepulcro tinha uma loja. E eu, conversando com um vendedor que falava espanhol e eu entendia, comprei essa Bíblia. Detalhe, em português, porque se eu comprasse em qualquer outra língua, eu não conseguiria entender. E dessa Bíblia aqui eu vou tirar duas citações. A primeira citação está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, que eu peço a permissão de vocês para ler. Porque João nos fala algo de Deus que é bastante interessante e peculiar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Daí, nós agregamos aos atributos do livro dos Espíritos mais um atributo, o atributo do amor. Então, Deus é o Criador, nós, em verdade, não podemos compreender a sua essência, mas sabemos que ele é toda a justiça, que ele é todo o amor. Vamos caminhar um pouco mais? Porque também Jesus falou sobre Deus. E agora eu quero volver lá no Evangelho, em Mateus capítulo 7, versículos de 9 a 11. E ainda bem que eu marquei tudo aqui. Já pensou se eu ficasse abrindo online com vocês? E o evangelista nos diz assim: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que vos pedirem. Então, Jesus, aqui, nas anotações de Mateus, traz algo mais. Deus é um pai melhor do que o pai do mundo, porque o pai do mundo, quando um filho pede um pão, não dá uma pedra. Quando um filho pede um peixe, não dá uma serpente. Se o pai do mundo é bom dessa forma, que dirá o pai dos céus? Ele é melhor do que todo pai do mundo. Então Jesus diz para nós, Deus é pai. Vamos agora fazer um amarrado de tudo isso, porque pegando a noção do livro dos Espíritos, Criador de todas as coisas, que eu não compreendo a sua essência, mas eu posso pressentir-lhe pelos atributos. Eterno, imaterial, imutável, soberanamente justo e bom. Aí vem o apóstolo João, na sua primeira carta, e nos diz, todo amor. Vem Jesus e nos diz, Deus é Pai. E agora vamos migrar para uma última obra, para a gente conseguir fechar esse amarrado de proposições, livro A Gênese. Quando Kardec vem nos dizer da seguinte forma, aqui no capítulo 2, onde ele fala de Deus, sobre Deus, providência. E quando ele nos fala da providência de Deus, ele, no item 20, trabalha da seguinte forma, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E nisto consiste a ação providencial. Então vejam como Kardec agora trabalhou Deus. Deus é providência, aquele que provê.
Daí nós entendemos a frase Deus proverá, porque Deus nos guarnece, Deus nos fortalece, Deus nos dá aquilo de que precisamos, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele. Mas Kardec nos diz algo maior. Deus é a solicitude, é o Pai solícito para com os seus filhos. E o que é ser solícito? O que quer dizer a palavra solicitude? Quando vamos ao dicionário, entendemos que solicitude é zelo, cuidado, bondade, aquele que protege, aquele que olha, aquele que está junto. Meus amigos, fechamos a compreensão de Deus. Ainda que numa rápida pincelada, nós podemos extrair, e agora eu estou amarrando todas as leituras, Livro dos Espíritos. Deus é o Criador, questão número 1. Eu não o compreendo porque eu ainda sou uma criança espiritual, mas eu posso perpassar o seu entendimento sabendo que ele é soberanamente justo e bom. Então, Criador justo e bom. Primeira carta de João, que ama. Segundo Jesus, no Evangelho de Mateus, é um pai. E segundo Kardec, no livro A Gênese, ele é um pai de amor e que está provendo tudo aquilo que nós precisamos. É ou não é para nós nos alegrarmos? É ou não é para nós nos sentirmos seguros? É ou não é para nós nos sentirmos carregados no colo nesses dias tão difíceis? Daí, quando nós, fazendo todas essas leituras que eu fiz com vocês, fazemos o vínculo com Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo queria dizer que nós temos a fortaleza de acreditar em Deus e de saber que Ele está do meu lado. Nós temos a certeza da sua providência. Nós temos um Pai amoroso que está nos céus e que não desconhece a dor do Rafael, que não desconhece das suas agruras, que não desconhece das suas dificuldades, mas Ele está a todo momento presidindo os meus atos. Então é essa proposta que eu quero que fique com vocês, de que esse Deus não é uma inteligência artificial, que cria todas as coisas, que cria as leis, deixa tudo acontecendo ao léu, abandone e vê tudo de longe. Não. Deus participa da criação. Deus está conosco. Deus sabe dos nossos momentos de felicidade e de tristeza. E Deus sabe de tudo que nós estamos passando agora. E vocês poderiam perguntar assim, Rafael, mas onde está Deus que não viu a pandemia, que não viu o recolhimento social que nós estamos passando? Bom, essa frase foi feita, essa pergunta foi feita por um papa da Igreja Romana quando visitou o campo de concentração em Auschwitz. E ele teve a audácia de perguntar, onde estava Deus? Bom, Deus sempre esteve no mesmo lugar, porque aquele papa não conhecia Deus. Porque, na verdade, Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos atende de acordo com as nossas necessidades, mas ele sabe aquilo que vai satisfazer o nosso crescimento. Nós, no mundo, ainda não agimos conforme as suas leis. E muitas vezes recebemos as dores, recebemos as rebordosas da vida como um processo de aprendizado, como um processo da gente se metamorfosear em pessoas melhores. Quer dizer que Deus nos abandonou? Não. Deus permite que todas essas coisas venham até nós para que nós possamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e construir realidades diferentes. E para que isso fique claro para vocês, eu quero contar duas histórias. Histórias que foram contadas por Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Eu sou aqui de Niterói. O Raul Teixeira, ele é mais do que um amigo, ele é quase um pai para mim. E essas duas histórias eu ouvi deles próprio. E a primeira, Divaldo Franco, ainda bem jovem, ele narra que ele saía para dar passes nas pessoas. E uma dessas pessoas que ele dava passe tinha um processo de câncer bem avançado, já com muitas metástases. E numa certa tarde, ele colocou a sua mão, começou o processo de passe e viu aproximar-se o benfeitor Bezerra de Menezes. E Divaldo, quando sentiu a aproximação de Bezerra de Menezes, ele orou com ainda mais fervor. Ele deu as suas melhores energias naquele processo de passe. E Bezerra de Menezes, pela acústica da mediunidade, ele disse, meu filho, o nosso irmão vai ficar bom.
Divaldo não entendia, porque era um processo já avançado do câncer, como será que ele vai ficar bom? Mas agasalhou as palavras de Bezerra e continuou no passe. Terminado, ele foi conversar com a esposa, e a esposa perguntou, e aí, como está o meu marido? Olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando eu ministrava o passe hoje, eu senti a aproximação de Bezerra de Menezes, e minha irmã, ele disse que o seu marido vai ficar bom. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a esposa ficou assim, esfuziante, ficou tão alegre que pediu, olha, Divaldo, volte então na tarde de amanhã, porque já que o doutor Bezerra de Menezes disse isso, é tempo de comemorar. Eu quero fazer aqui alguns salgadinhos, a gente toma alguns refrigerantes, volte amanhã. E no dia seguinte, conforme combinado, Divaldo voltou. E divisando aquela casa ao longe, lá se encontrava na porta uma coroa de flores. E Divaldo olhou, e nós sabemos, quando há uma coroa de flores na porta, é porque há um falecido, há um desencarnado. E ele, adentrando-se, pensou, deve ser a esposa, porque eu estive aqui ontem, eu dei passe no marido dela, e o doutor Bezerra de Menezes me disse que ele iria ficar bom. Deve ser a esposa. Para sua surpresa, não era a esposa, era o próprio marido. A esposa veio correndo na sua direção e disse, o meu marido morreu. E eu não acredito mais na sua mediunidade. Você me disse ontem que ele iria ficar bom, que história é essa? E o próprio Divaldo não entendia nada. Aproximou-se daquele que lhe recebia os passes e começou a orar. E orando, sentiu a aproximação de Bezerra de Menezes. Resolveu tomar satisfações com o próprio espírito. Doutor Bezerra, você não disse que o nosso irmão iria ficar bom? E Bezerra lhe responde, mas ele está ótimo. Quando encarnado ele estava com câncer cruel. Já com metástases em todo o corpo, ele desencarnou. E do lado de cá não tem câncer mais. Ele está com o perispírito íntegro. Eu mesmo estou cuidando do seu caso. E a felicidade é tanta que ele já acordou e tem do seu lado familiares queridos que o precederam na pátria espiritual. Então, Divaldo se deu conta que a nossa percepção de felicidade, de bem-estar, de compreensão da providência de Deus era uma. Que a compreensão da providência de Deus para o plano espiritual era outra. Terminou a sua oração, ele já estava sereno, equilibrado e foi conversar com a mulher. Minha irmã, o seu marido está ótimo. O doutor Bezerra de Menezes, quando me disse ontem que ele iria ficar bom, não era bom no corpo, mas era bom no processo natural da desencarnação. Porque do lado de lá ele está ótimo, ele está guardado por familiares queridos que o precederam na casa espiritual e o próprio doutor Bezerra de Menezes está cuidando do seu caso. O que a gente extrai dessa história? Que Deus está conosco em todos os momentos. Muitas vezes o que nós julgamos ser o nosso maior martírio é a nossa libertação. Muitas vezes o que nós julgamos ser a nossa dor mais intensa é o nosso processo educacional para dias melhores. Se Deus atendesse a todas as nossas preces, talvez teríamos no Brasil milhões de pessoas que ganharam na loteria, que se casaram com a Angelina Jolie ou os príncipes encantados de Hollywood. Mas será que isso seria bom para a gente? Será que isso não perturbaria a nossa atual encarnação? Porque Deus faz o que é bom para nós, não faz o que nós achamos que seja bom para nós. Essa é a diferença. Porque a providência vê o que carece o espírito imortal, não os meus interesses transitórios, que querem muitas vezes satisfazer a minha própria vontade. E essa mensagem eu endereço a todos aqueles que neste momento têm corações que partiram para o plano espiritual, vítimas do Covid, porque ninguém morreu. As pessoas desencarnaram, as pessoas separaram-se temporariamente de nós, mas Deus continua guardando elas na verdadeira casa, cuidando delas, para que nós tenhamos a certeza do reencontro, a certeza de que a desencarnação não rompe com os laços da amorosidade, mas os torna ainda mais fortes. Então, a mensagem que eu deixo para todos aqueles que têm uma vítima do Covid em casa, Deus provê, proverá e guarda aos que ficaram e também guarda aos que foram. É essa
a acepção trazida por Paulo de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. A segunda história contada por José Raul Teixeira, porque viajava muito para o interior de São Paulo e ele costumava encontrar-se com os mais variados amigos. E uma dessas amigas dizia assim para ele: Raul, eu tenho um grande sonho. O sonho de construir um lar para crianças, porque eu quero me dedicar a elas, eu quero fazer útil o meu tempo. E o benfeitor Camilo sempre vinha para Raul e dizia assim: olha, aconselha a nossa irmã a começar o seu ideal hoje, porque o bem a gente não protela, o bem a gente cumpre hoje. Há tanta gente no mundo que está esperando a aposentadoria, está esperando esta ou tal condição, mas nós não sabemos o nosso momento de retornar. E Raul dizia: minha irmã, comece a sua obra hoje e agora. Ah, Raul, mas eu tenho a profissão tal, eu tenho 2 matrículas no colégio, eu tenho que cuidar das minhas crianças. Hoje eu não dou conta. Raul, todos os anos, ia até aquela cidade. E certa feita, ele olhando para aquela mulher, viu, ela estava sem o brilho no rosto, ela estava esquálida, havia emagrecido muito. E Raul lhe perguntou: minha irmã, eu tenho uma certa intimidade contigo, o que se passa? Meu amigo, eu descobri um processo de câncer cruel, já com várias metástases. Eu não sei se eu vivo mais 6 meses, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Que bom que eu conheci o Espiritismo. Que bom que eu conheci Deus pela proposta espírita. Eu quero te dar um abraço, porque eu não sei se quando você voltar, no ano que vem, eu estarei viva no corpo. E o benfeitor Camilo se aproximou e lhe disse: meu filho, ela não estará viva. Chegou o momento dela retornar. Mas a mulher disse a Raul assim: sabe, Raul, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que eu tenha só 6 meses, eu vou cumprir o meu sonho. Eu vou começar a albergar algumas crianças, a tomar conta delas, a fazer o que me é possível. E começou. Raul voltou aqui para Niterói, já pensando que no ano seguinte já não a encontraria. Para sua surpresa, no ano seguinte, ele a encontrou. Já mais viçosa, com o brilho no olhar de antes, se perguntou: o que se passa? Você está bem melhor? Ah, pois é. Eu resolvi começar a minha obra e me dediquei a uma criança, depois me dediquei a 2 crianças, trouxe algumas para dentro de casa, resolvi separar um cômodo para cuidar delas e estou com outros planos. Eu não sei o que houve, mas eu fui no meu oncologista e ele disse assim: não sei o que se passa. O seu câncer reduz-se, as metástases já não existem mais. Eu, se não fosse tão assim cientista, eu poderia dizer que é um milagre. E ela pensou: não é milagre, é vontade de viver, é presença de Deus na minha vida, é vontade de ser útil às pessoas. Então, Raul, eu estou aqui, estou quase livre do câncer. E o benfeitor Camilo, aproximando-se de Raul, Raul resolveu, à semelhança da história anterior, pedir satisfação. Mas, meu irmão, você não disse que tinha chegado o tempo dela? De fato, tinha chegado. Mas como ela dedicou-se ao bem, começou a cuidar de crianças, os benfeitores espirituais resolveram dar-lhe uma moratória para que ela vivesse um pouco mais. Para que aquelas crianças que ela hoje cuida tivessem um guardo, tivesse alguém que cuidasse delas, porque Deus é esse Pai amoroso. Deus sabe de cada uma de nossas vidas, Deus sabe das nossas necessidades. Deus, meu filho, a tudo provê. Há muitas pessoas que acham que Deus é o Senhor dos exércitos, que fica fazendo julgamentos, mas esquece de que Deus é a presença amorosa nas nossas vidas, na nossa intimidade e que nos impulsiona para o bem e para o progresso. Então, meus amigos, a mensagem que eu quero que vocês guardem é essa: Deus é Pai, Deus é amor, Deus é Criador, Deus conhece a cada um de nós. Deus nos carrega no colo. Deus é aquela presença constante em cada uma de nossas necessidades. Daí, nesses dias de tanto tumulto, oremos a Deus, confiemos em Deus, robusteçamos a nossa fé, porque se Ele está conosco, quem será contra nós? Eu termino essa primeira parte com o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou a Deus. E esse Pai Nosso está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor José Silvério Horta.
quando ele nos diz assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Deus comigo, contigo, conosco, por todo o sempre. Que assim seja. Vamos aí ao nosso bate-papo. Se eu não souber, a Marcilene ou o Paulo respondem. Emocionante, muito bom. E eu fiquei muito tocado pelo que você falou aí do Paulo Gustavo. A gente já, cada dia se revela, né? E eu tenho aqui uma dúvida que eu tenho ouvido muitas vezes e eu vou compartilhar ela contigo, pode ser? Claro. Caridosamente, né? Olha só, até registrei aqui a dúvida, né? No caso do Paulo Gustavo, a cada dia se desvendam suas ações humanitárias e silenciosas no bem. Será que a morte não errou o endereço e levou o Paulo errado? Você não tem essa impressão, não? Essa pergunta eu já ouvi várias vezes. Olha, o Rafael de Amorim Siqueira acha que a morte errou e levou o Paulo errado. Agora, o Rafael espírita, o Rafael que medita nas obras de Kardec, o Rafael que cada dia se esforça por entender as palavras de vida eterna que vertem do coração amoroso de Jesus, ele já sabe que Deus não erra, que Jesus sabe o melhor momento de todas as coisas. Então, não foi o Paulo Gustavo errado, porque, em verdade, a desencarnação é um processo natural, por mais que seja doloroso. Nós guardamos a dor-saudade. Niterói amava Paulo Gustavo, eu amava Paulo Gustavo, mas nós não podemos transformar a dor-saudade em dor-revolta, porque quando nos revoltamos, deixamos de entender o Deus amor e o Deus providência. Todos nós temos um tempo, um périplo por passar aqui na Terra. Chega um momento que o WhatsApp, me permitam uma brincadeira, o WhatsApp da desencarnação nos chama. Vai deixar dor porque ele foi uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que nos fez rir, mas do lado de lá, igualmente, a festa. E como nós sabemos, pelas informações de Emmanuel, que se do lado de lá tem 3 por 1 do lado de cá, do lado de lá a festa está triplamente maior. Então, confiemos em Deus e saibamos que o nosso irmão querido está bem recebido do lado de lá. Mas é impressionante. Eu, vira e mexe, algum amigo, alguma pessoa vem com esse questionamento. Eu falei, claro que, né, se não cair um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que Deus permita, não iria acontecer isso, né, Rafa? Exatamente. Você deixou isso bem claro aí na sua explanação, né? Tem uma pergunta aqui do Daniel Rosa que tem muito a ver com o que a gente estava falando, então eu vou já trazer aqui. Daniel de Goiânia manda lembranças, está sempre com a gente e diz o seguinte: no momento em que o desafio existencial ou o infortúnio por alguém nos constranjam, supondo a ausência de Deus, há algo que virá confirmar o amor e a bondade divina em nosso favor? O Daniel, ele é característico por essas perguntas bem elaboradas e, ao mesmo tempo, que às vezes... Ele gosta de, como está na pandemia, ele gosta de apertar a gente sem abraçar. Ele está sempre preparando as perguntas desse estilo. Meu amigo Daniel, um abraço para você. Eu te vejo em várias lives, eu te vejo em vários momentos. Eu sei que você é um estudioso da doutrina espírita e eu incentivo. Continue, meu amigo. Continue trazendo essas perguntas difíceis, continue fazendo as suas colaborações, porque se um dia eu não souber responder, eu vou ter que dizer assim, olha, humildemente eu não sei, mas eu posso consultar, posso estudar, posso deixar o meu telefone e a gente depois debate. Mas eu penso que Deus se faz presente nas nossas vidas nos momentos mais difíceis. Porque na questão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga, como nós podemos
pressentir a existência de Deus? E a resposta dos bons espíritos é tão difícil quanto a pergunta do Daniel. Por um axioma de que não existe efeito sem causa. Ou seja, todo efeito provém de uma causa. Se o efeito é inteligente, se o efeito é grandioso, é porque a causa é grandiosa. Eu posso dizer para você, meu amigo, que nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus fez presente. E eu quero dizer o último. Eu passava dias de muitas dificuldades, dias de muitas tormentas, minha esposa também, porque minha esposa tinha endometriose, fez várias cirurgias para poder tirar aquele sangue que vai se espalhando internamente pelos órgãos, mas Deus nos presenteou com uma filha chamada Clara. E quando eu vejo hoje Clara sorrindo, Clara dizendo assim, papai, Clara chamando para brincar no quarto dela, eu sei que é a presença de Deus dizendo assim, siga em frente, meu pai, trabalha no bem, porque você soube esperar. E olha a lição de Jó no Velho Testamento. Tiraram todos os seus familiares, tiraram todos os seus animais, mas ele em nenhum momento descreu de Deus. E depois ele teve restituída todas as suas coisas. Olha como nós amanhecemos a cada dia. Pode ser o dia mais triste, pode ser o dia mais funesto. Mesmo tendo desencarnado no Brasil 420 mil pessoas, não há um dia que a gente não abra a janela e o sol não seja de grátis. Que os passarinhos não cantem as mais variadas melodias. Que a gente não saia pela rua e não veja flores. E diz Joana de Ângeles que as flores são autógrafo de Deus na criação. Porque quem consegue fazer flores das mais variadas cores, dos mais variados perfumes, senão Deus? Então, quando eu estou aqui com vocês, discutindo Jesus, discutindo o livro dos Espíritos, é Deus que se faz presente. Porque nós estamos fazendo a nossa amizade, falando de coisas boas, coisas propositivas, ao invés de estar encharcando as nossas cabeças com mensagens negativas. Então, Deus se faz tão presente nas pequeninas coisas do nosso dia a dia. Um abraço, meu amigo. Rafael, ainda dentro daquela linha aí da pergunta inicial que o Paulo fez, né, fazendo uma referência ao Paulo Gustavo, e uma pergunta que chegou aqui para a gente, só que é do Carlos de Souza. Aí ele, no finalzinho, ele coloca um diferencial, né? Mas ele diz assim, o Carlos de Souza, Rafael, você falou no início de como o Paulo Gustavo era útil à sociedade. Como entender a morte de uma pessoa que fazia tanto bem e ver que tantas pessoas perversas continuam por aí, bem vivas e fazendo maldades? Como é que ele chama mesmo o nosso amigo? Carlos de Souza. Carlos de Souza. Na nossa cabeça, Carlos de Souza, terra a terra, humanos, se a gente pudesse, a gente deixava desencarnar todos os políticos e deixava todos os Paulo Gustavo vivos. Mas as coisas não se processam da forma como a gente quer, as coisas se processam no time de Deus. O benfeitor Camilo escreveu uma obra por José Raul Teixeira chamada O Tempo de Deus. O que a gente tem que ter em mente é ajustar o nosso tempo ao tempo de Deus. Porque mesmo na desencarnação de pessoas queridas, de pessoas boas, nós aprendemos muitas coisas. Aqui em Niterói está uma comoção tão grande, pessoas estão querendo, jovens estão querendo estudar teatro para poder fazer os outros rirem. Porque o riso, dizia Paulo Gustavo, é um ato de resistência, é um ato de mudar o mundo. Você muda o dia de uma pessoa com um sorriso. Então a desencarnação dele chama a atenção para o nosso respeito ao ser humano, para o respeito para quem tem uma sexualidade que eu julgo diferente da minha. A desencarnação dele faz nascer uma maior tolerância, faz brindar o mundo com um maior ato de ser útil à sociedade. Então ele deixa o exemplo, ele ilumina outros exemplos. E diz Joana de Ângeles uma frase que para mim é um ímã de geladeira. Vive de tal forma que deixe pegadas luminosas pelo caminho percorrido. E não deixe ninguém se afastar de ti, sem levar um traço da sua bondade ou um pouco da sua paz. Talvez na desencarnação a gente conheça o grande homem e consiga beber da sua bondade, dos seus traços de generosidade, para que nós possamos fazer o mesmo. Quanto aos homens perversos, quanto aos homens ruins, a maior pena, o maior castigo é viver, porque vivendo a gente aprende. Vivendo, a gente tem tempo e tem espaço para buscar nos fazer pessoas melhores.
Um abraço para você e que Deus te abençoe. Lembrando, né, Rafael, aí reforçando a sua fala, a Terra é uma escola, a Terra é um hospital, uma oficina de trabalho. Quanto mais tempo as pessoas ficarem aqui, mais vão aprender, mais vão trabalhar, mais vão ter oportunidade. Mesmo que aparentemente, ou na nossa percepção, esteja fazendo mal, não é isso? Exatamente. Eu vi Jorge Alahá, essa semana, um grande amigo, dizendo da desencarnação de Herodes, o rei Herodes. O rei Herodes foi uma das personalidades mais más da humanidade, porque ele tornou-se rei dos judeus e ele conseguiu matar a mulher, os filhos, tudo para que não perdesse o reinado de Israel. E depois, com medo do nascimento de Jesus, o Messias, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. A providência divina acabou levando Jesus para o Egito, porque senão Jesus teria sido morto. E como ficou esse homem? Ele viveu muito tempo. E acabou nos seus derradeiros dias com uma doença onde as vísceras iam saindo para o lado de fora. Então ele teve todo o tempo de refletir sobre a sua má conduta, sobre a sua forma errônea de lidar com as outras pessoas. Então estar no mundo é o nosso remédio, às vezes amargo, para poder aprender lições de vida eterna. Então Deus continua no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas e nós estamos caminhando para entender as suas propostas. A Andréia, falando de Deus aqui, quando você falava sobre a existência de Deus e a prova dele, ela postou uma pergunta dizendo o seguinte, só tem Andréia, né, na identificação da pergunta. Muito se fala na doutrina espírita sobre que a existência de Deus está na consciência. É verdade? Existe um ponto de Deus em nosso cérebro? E aí teve pessoas ali no comentário, falou, tem sim, acho que é a epífise. Aí começou várias pessoas comentarem. Então, Rafael, onde que Deus fica aqui dentro? Tá, vamos lá. André, obrigado pela sua pergunta. Deus é transcendente, Deus é imanente. Se ele criou todas as coisas, se ele criou a cada um de nós espíritos, que somos os elementos inteligentes, ele criou também a matéria, partindo do fluido cósmico universal. Ou seja, Deus está em tudo, Deus está em nós. Aliás, essa fala não é minha, essa fala é de Paulo de Tarso, no texto dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve que Paulo disse, em Deus existimos, em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Como que a gente pode entender isso? Pense numa lâmpada, minha amiga. A lâmpada tem luz fora ou tem luz dentro? Ela tem luz dentro, ela tem luz fora. Tem luz dentro porque é imanente, tem luz fora porque ela transcende. Então, se Deus nos criou, Deus está em nós, porque somos essência do amor de Deus que nos criou. Então, Deus não existiria em nós em apenas uma partícula, mas Deus está em nós, em todas as células, em todos os nossos tecidos, porque nós temos o DNA divino. Ele é o nosso Criador. É o mesmo que dizer assim, onde que o filho ou a filha do Paulo tem os traços do Paulo? Em tudo, porque metade da filha do Paulo é retirado do seu DNA. O DNA do pai com o DNA da mãe se entrelaçam e formam um novo ser. Então, nós temos Deus na nossa essência. Talvez fique difícil para compreender isso, mas quando nós começamos a meditar nesse Deus, que é uma inteligência que a tudo criou, que Deus está presente em nós, vai ficando mais fácil também nós entendermos que nós temos essa presença, esse DNA de Deus em nós. Agora, com relação à glândula epífise, que outros chamam de glândula pineal. Na verdade, essa glândula aí ela é descrita lá no livro Missionários da Luz pelo Espírito André Luiz. É a glândula da mediunidade. Ela tem uma série de funções orgânicas no nosso corpo, porque ela regula o círculo arcadiano, ela regula o próprio crescimento, mas já se descobriu que é nesse ponto que nós comunicamos com a vida espiritual. Existem nessa glândula determinados cristais de apatita, e foram feitas experiências em alguns médiuns, esses cristais de apatita eles ficam mais luminosos durante o transe mediúnico, ou seja, por essa glândula nós recebemos essas potencialidades mediúnicas. Então Deus está presente nessa glândula também,
mais ele está presente em todos nós, e eu diria que no todo, não apenas nessa glândula. Essa glândula específica é a glândula da mediunidade. Muito obrigado pela pergunta. Rafael, tem uma pergunta aqui, eu acho que é Melina, deixa eu ver aqui. Melina Augusto. A Melina diz assim: Rafael, nós temos vivido tempos tão difíceis que, às vezes, fica difícil nós não nos rendermos ao pânico. O que será que Deus espera de nós? Fé. Deus espera que nós tenhamos fé. Eu vi uma live essa semana de Gilberto Gil com André Trigueiro, um grande amigo aqui do Rio de Janeiro. E no auge dos seus 80 anos, Gilberto Gil pegou do violão e cantou: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Me perdoe o tom da voz, já não é muito bom falando, imaginem cantando. Mas eu quero deixar uma imagem viva com vocês. Nós precisamos ter mais fé. E fé não é apenas crença, fé é confiança. Fé é um processo de entrega. Fé é quando nós buscamos a etimologia da palavra, lá do emuná em hebraico, que vem para o pistes em grego, que chega no fides em latim. Para nossa fé, fé é esse processo de entrega àquele que nos criou. Porque muitas pessoas acham que ter fé é crer. Crer é diferente. Crer, eu acredito que o Flamengo vai ser campeão. Isso é uma crença. Crer, eu abro a janela ali e olho, o céu está estrelado. Amanhã vai dar praia. Gente, ninguém pode ir na praia não pode aglomerar ainda não. Mas essas são crenças. Agora, fé é confiar e entregar-se. E eu quero fazer uma metáfora. Se eu quiser aí no Distrito Federal fazer uma palestra, Marcilene me convida e eu vou fazer uma palestra aí no Distrito Federal. Eu preciso tomar um avião aqui no Santos Dumont. Eu vou até o piloto do avião e pergunto assim: meu amigo, você fez o seu teste psicotécnico para dirigir esse avião? Dirigir não, gente, pilotar. Você jantou antes de conduzir esse avião? Ninguém faz isso. A gente entra no avião, senta na poltrona, na certeza que eu vou sair do Rio e vou chegar em Brasília. Ninguém pensa que o avião vai cair. De vez em quando ele cai, mas é mínimo, porque a gente se entrega ao piloto. Nós precisamos nos entregar ao Senhor da vida. Nós precisamos saber que a nossa vida está sob o seu comando. Nós precisamos saber que ele sabe de tudo, e como Paulo já diz, não há um fio do nosso cabelo que ele não conheça. Não há uma folha de uma árvore que não caia sem que seja da sua vontade. Então vieram os ventos, vieram as tempestades. Ao invés do pânico, ao invés do pavor, vamos procurar saber o que eu posso aprender com isso. Quais são as lições que a vida está me dando? O que Deus está trazendo para mim por detrás dos símbolos? Porque as dores são símbolos para que eu possa aprender algo. Às vezes eu estou doente no hospital e fico pensando, puxa, devo tratar melhor a minha mãe. Devo ser uma pessoa mais paciente. Devo ser um melhor empregado. Então, extrair das dores, das dificuldades, algo que eu possa melhorar. Mas saber que se veio é para o meu bem, porque Deus me ama. Deus não me julga, Deus não me pune. Existe uma fala do popular, olha, Deus vai te punir. Não, essa fala é equivocada. Deus nos ama. Na verdade, conforme a questão 964 do Livro dos Espíritos, existe a lei de causa e efeito. Se eu planto, eu colho. Não é Deus que está me punindo. Sou eu que estou adstrito à minha própria plantação. Muito obrigado pela sua pergunta. E aí depois, Rafael, dizer assim que temos fé quando tudo está de acordo com aquilo que nós planejamos, né? É fácil, né? Agora, exatamente, vamos ver se temos fé na hora do testemunho, né? Na hora das exatamente, dificuldades, aí é que realmente nós vamos saber se temos ou não temos fé, né? Exatamente. Quando os dias são de sol, é fácil testemunhar a fé. Quando os dias são de bonança, é fácil testemunhar a fé. E há um trecho de uma poesia do poeta português Fernando Pessoa que ele nos diz: nem todos os dias são de sol, porque às vezes a chuva se faz necessária. Mas eu costumo tomar a felicidade e a infelicidade como proposta de engrandecimento. Porque a chuva ara os campos e o tempo seco, às vezes, é o tempo da minha reflexão. Então, aprender com as fases da vida, aprender com os ciclos, porque se no dia que está tudo bem, que bom, eu posso ser de uma forma. Agora, se no dia que a dor vem me visitar, é este o momento de eu ser mais fiel.
Fernando Pessoa, você deixou uma poesia muito bonita, eu não lembro se é nessa, mas tem uma que ele comenta também sobre as grandes navegações, né, que as pessoas tinham aquela fé e se jogavam no mar na incerteza de onde chegar e como chegar, e ele concluía dizendo, né, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Aí Exato. eu acho que todas essas questões faz com que a gente amplie, né, o horizonte da alma, né, e eu acho que é isso que nós estamos, acho não, e é isso que estamos tentando fazer aqui, né, ampliar, mudar a nossa lente para que a gente possa ver mais além. E, Rafael, nessa toada que a gente estava comentando aqui, a Maria Cristina Medaglia faz um comentário e vem assim também com uma certa lei parecida com pena de talião, né? Deus, nas suas leis perfeitas, não privilegia ninguém. Ok, é verdade. Ou andamos na lei ou não. É dura assim mesmo? Ela está correta? Vamos lá. Você me descreveu aí a dura lex sed lex, que a lei é dura, que a lei seria implacável. Na verdade, essa lei de Talião, ela remonta ao código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Deus não age dessa forma com a gente. Quando pegamos o Livro dos Espíritos, terceira parte, das leis morais, já repararam que das 10 leis morais, 9 tem uma palavra só e a 10ª tem 3 palavras? Lei de justiça, amor e caridade. E por que isso, Paulo? Porque Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Quando colhemos da justiça que nós plantamos, o amor e a misericórdia de Deus vêm junto. E o benfeitor Camilo, falando por Raul Teixeira, costuma dizer que nós pagamos em suaves prestações os débitos que nós contraímos às mancheias. Ou seja, a gente paga no varejo os débitos que nós contraímos no atacado. Porque quando a lei vem ao nosso encontro para nos cobrar aquilo que nós fizemos de errado, vem a misericórdia de Deus junto. Vem o amor de Deus junto. Porque se não viesse, gente, nós não dávamos conta. Ninguém tem uma cruz maior do que as suas próprias possibilidades. Então pensem nisso. Pensem que essa lei não é implacável, ela não é severa, como muitos de nós pensamos, mas é a lei da misericórdia. Por isso Jesus dizia no seu evangelho, misericórdia eu quero, não sacrifício. É bem verdade que a justiça vem ao nosso encontro, mas ela vem suavizada porque Deus nos ama. E há uma frase do benfeitor Emmanuel, por Chico Xavier, e essa frase, ela vale a pena ser estudada, meditada, porque Chico dizia assim, quando a lei vier nos cobrar o devido ajuste de contas, se nos encontra no trabalho do bem, manda a Deus que a lei volta sobre os seus próprios passos, sem ter hora para retornar. Ou seja, nós suavizamos a lei de causa e efeito trabalhando no bem, fazendo os nossos esforços em favor das outras pessoas, em favor de um mundo melhor. Então, quando pensarmos na lei, não na dureza, não na severidade, mas em algo que vem para me corrigir, mas me corrigindo, traz junto o amor e a misericórdia de Deus. Tá sem som, Márcio. Tá sem som, Marcilene. Desculpa. Enquanto você falava, eu me lembrei daquela história que eu acredito que esteja no livro A Vida Escreve, agora não tenho certeza, mas vou contar a história e de repente vocês se lembram em que obra que está. Do trabalhador, né, no bem, que Saturnino ali por volta dos seus 70 anos, ele sofreu um acidente no trabalho e perdeu um dedo, né? E aí ele ficou, as pessoas começaram a dizer, poxa, mas fulano, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão gentil, uma pessoa tão útil, mas como? Que injustiça, né? Perdeu um dedo, né? E ele começou a ouvir ali aquelas pessoas e começou a achar também que estava sendo injustiçado, né? E aí teve a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, e aí o mentor disse a ele que o acordo inicial era para que ele perdesse um braço, né? Um braço, mas ele estava trabalhando tanto no bem, estava sendo tão útil, que verificaram e resolveram fazer um replanejamento. Não havia mais necessidade dele perder o braço inteiro, bastava perder um dedo, né? E aí ele envergonhado ficou, né? Porque estava ali reclamando por ter perdido um dedo, né? Envergonhado ficou, no dia seguinte foi trabalhar, não quis nem o atestado médico, né? Exatamente. Essa história, Marcilene, ela está no livro A Vida Escreve, como você mesmo disse.
O benfeitor é o Hilário Silva, a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, a página é a 20, chamada O Merecimento. Nossa, a gente tinha combinado, não? Eu acho que você transmitiu mediunicamente para mim. Porque, na verdade, esse trabalhador aí, numa vida passada, ele havia sido um sitiante do litoral brasileiro, que um escravo, quando lhe desobedeceu, ele pegou o braço do escravo e moeu no moinho da cana. E aquilo ficou gravado na memória espiritual dele. No plano espiritual, ele pediu: olha, eu quero renascer. E renascendo, eu quero perder o braço que eu tomei do meu escravo. Só que ele renasceu, fez-se um bom espírita, fez-se um bom pai, fez-se um trabalhador honesto. No dia que a lei veio lhe cobrar, ele, ao invés de perder o braço inteiro, ele apenas perdeu um dedo. É isso. E aí, Paulo, temos mais? Dá tempo mais algumas perguntas? Vou fazer um resumo aqui. Ó. Dá tempo. Vou pegar uma aqui da Vanessa Santos, que me parece uma pergunta que revela alguma experiência ruim que ela está tendo. Ela diz o seguinte: quando você falava da fé, que a gente tem que ter fé em Deus e tudo mais, ela fez uma pergunta, mas me parece que a fé aqui talvez não seja em Deus. Ela diz o seguinte: e quando voltamos para perto de pessoas que nos machucam? Elas mudam, depois volta a ser o mesmo. E a gente tem fé que ela vai mudar, mas parece que esse dia nunca chega. Tá, vamos lá, Vanessa Santos. Eu quero te dar um abraço e dizer que persista, minha amiga. Ore por essa pessoa ou por essas pessoas. Peça a Jesus que continua agindo na vida dessas pessoas, mas não guarde expectativas. Porque as expectativas, às vezes, elas podem nos frustrar. Eu sou um estudioso do espiritismo, mas também sou um estudioso da psicologia. Estou fazendo a minha segunda formação em psicologia. Expectativas nós guardamos naquilo que nós podemos fazer, não nas outras pessoas. Porque cada um está no seu momento. Cada um tem uma forma de enxergar a vida, cada um tem uma maturidade física e espiritual. Eu não consigo mudar as pessoas, eu posso mudar a mim mesmo. Então, para com as outras pessoas, eu ajudo, eu oro e continuo trabalhando. Eu tinha essa mesma expectativa com relação ao meu pai, porque o meu pai tinha um relacionamento muito difícil comigo, com a minha irmã, com a minha mãe. O meu pai era ébrio, mas eu não deixei um dia de orar. Eu não deixei um dia de tentar ajudar o meu pai. O resumo da ópera: o meu pai, depois de ter ataque cardíaco, de perder tudo na vida, todo o seu dinheiro, ele aceitou ir para os Alcoólicos Anônimos. E dos Alcoólicos Anônimos, onde já está há 16 anos, ele ressignificou os seus passos. E ele tem uma oração que ele faz lá dentro. Primeiro ele diz que foi vencido pelo vício, assume isso ao poder superior. E depois ele pede a serenidade, com coragem para modificar o que pode, com paciência para aceitar aquilo que não pode. E hoje ele se tornou um pai bem mais próximo. Se tornou uma pessoa que já se aproximou até de minha mãe. Se separaram, mas hoje são amigos. Então, sigamos em frente. Não criemos expectativas, mas Deus age na vida de cada pessoa. E nós fazemos a nossa parte. Obrigado pela sua pergunta. No livro Libertação, né, fala da mãe que tenta mudar o caminho de Gregório. 50 anos de oração, de convívio ali, ela conseguiu acessar o pensamento dele para estimular ele a pensar em outras coisas além da maldade que ele fazia. Aí ia começar um resgate, né? Ou seja, não podemos perder nunca a esperança, né? Exatamente. Marcelene, eu acho que o tempo não permite que a gente avance mais, certo? Vamos agradecer, peraí, então. Temos mais uma perguntinha aqui. As pessoas estão muito caridosa momento... essa pessoa. É porque assim, as pessoas estão nesse momento de pandemia, né, vendo tantas coisas acontecendo, não é? Então, o Rafael, a Leilinha Treves disse assim: Rafael, a vida está tão confusa que às vezes eu tenho a impressão que Deus colocou a gente no mundo para deixar a gente bem confuso, viu? Para deixar a gente bem doido mesmo. E aí, Rafael, o que a gente pode dizer para a Leilinha Treves, para acalmar o coração da Leilinha? Minha amiga, eu quero primeiro te dar um abraço, agradecer pela sua pergunta e dizer que muitas vezes eu ouvi assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos as coisas. Então as coisas no mundo estão entortadas porque nós as entortamos.
E hoje estamos colhendo os resultados, as colheitas das nossas próprias plantações. E é nesse chacoalhar, e é nesse desencontro, e é nesse liquidificador, me permitam essa metáfora, que a gente vai cada vez mais se soerguer e passar a entender Deus. A necessidade de ressignificar as nossas existências, a necessidade de nos fazer pessoas melhores. Então, quando olhamos para esse quadro, que parece aquele quadro do pintor Edvard Munch, o pintor dinamarquês, onde ele traz o grito, parece que as pessoas estão gritando, parece que estamos vivendo dias terríveis. Esses dias somos nós que criamos, não foi Deus, porque Deus é amor, Deus é justiça. Mas é nessa dificuldade que nós vamos nos encontrar. Porque há uma questão no Livro dos Espíritos, a 784, quando Kardec indaga mais ou menos como você indagou. Olha, eu estou vendo no mundo tanta dificuldade, tanta dor, não parece que o mundo está piorando ao invés de melhorar? Depois checa lá essa questão, 784. E os espíritos respondem assim, não. O bem está aumentando. Nós é que muitas vezes não temos olhos para ver o bem. E faz-se preciso que o mal chegue ao seu máximo para que nós sintamos a necessidade do bem. Então, o grito, as coisas complicadas do mundo, é para que a gente possa amadurecer, se fazer pessoas melhores, mais compreensivas e poder agregar o nosso valor para que o mundo possa se transformar. E Deus está presente em todos os momentos. E que Ele te abençoe. Rafael, várias perguntas mais chegaram, mas são perguntas, inclusive, que já foram respondidas. A impressão que dá é que as pessoas entraram um pouco depois. Então, a live vai ficar gravada nos canais, né? No canal que você está assistindo, FEB TV, FIDEF TV, Comunhão TV, Senol TV e outros canais que já também pegaram o sinal. Então, reveja, né? As perguntas, algumas são bem trabalhadas ou na live, na fala do Rafael, ou perguntas que já foram feitas. Então, por favor, acessem lá. A gente agradece, mas, Rafael, passo para você fazer suas últimas palavras dessa live, né, para que a gente possa depois marcar outro encontro. Agradeço ao Paulo Maia, agradeço a Marcelene, agradeço o carinho da Federação Espírita do Distrito Federal comigo, agradeço a Federação Espírita Brasileira, a todos vocês que estão mandando mensagens, mandando considerações. Esses são momentos difíceis, mas são os momentos da gente se aproximar de Deus, porque Ele está com cada um de nós. Eu quero terminar fazendo uma homenagem às mães. As mães do nosso Brasil, as mães do mundo, as mães que demandaram a pátria espiritual, as mães que enterraram seus filhos, mas que continuam mães. A minha mãe, que está lá na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, chamada Selenes, pedindo a permissão para ler um soneto que eu fiz em homenagem às mães. Mãe, expressão sublime do verdadeiro amor. Anjo celeste que tutela o seu rebento, envolvendo-lhe no mais terno sentimento, para que no mundo se torne um vencedor. Mãe, mártir silenciosa na arte de educar, sofrendo e lutando por seu filho amado, que carece de corrigendo e aprendizado, na busca dos vícios da alma se libertar. Valorizemos, pois, essa missionária nobre e aguerrida, que nos ampara neste ou do outro lado da vida, não havendo distância que nos afaste do seu coração. Quando então na terra é dia de te homenagear, faltam palavras ou versos que possam expressar todo o nosso carinho, respeito e profunda gratidão. Muito obrigado e um grande beijo. E aí, Marcelene, depois de uma poesia linda dessa, o que nos resta falar? Nossa, só nos resta agradecer muito, assim, pela alegria do Rafael, né? Porque ele fala do Evangelho com carinho, né? Não dá puxão de orelha, né? E isso é muito bom, sempre muito bom ouvir o Rafael, e fechando assim com essa poesia que homenageia todas as mães, né? As mães que estão encarnadas, as mães que já desencarnaram, a todas as mães. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Muito bom sempre, Rafael, estar com você. Muito bom mesmo. Nossa gratidão, viu, querido? Marcelene, se eu tivesse que puxar alguma orelha, seria a minha. Mas como não adianta puxar a minha orelha, eu não puxo a de ninguém, porque nós estamos no mundo
para ser felizes. A nossa doutrina é libertadora. Então, que nós possamos levar a nossa paz, a nossa gratidão, a nossa reverência a Jesus e a Deus aos outros corações. Muito bom. Muitíssimo obrigado, Rafael. Aqui nos canais que eu estou acompanhando, muita gratidão a você. Tem o QR Code ali embaixo que a gente está colocando. Esse QR Code, gente, é para quem quer ajudar a levar consolo, alento para algumas famílias famintas. Então, a federação tem feito nessa campanha, converte isso daí tudo em cestas básicas, né? Nós vamos fazer os balanços periodicamente e postar, né? Mas todas as casas espíritas têm sido muito procuradas. Eu acho que as igrejas também, outros templos religiosos, associações humanitárias, porque tem muita gente passando fome de verdade, né? Agora, faltando pão, faltando leite, faltando o lanche dos meninos, né? Então, a gente temos nos engajados e incorporado aí essa rede de colaboradores para tentar apoiar. Então, quem quiser, pega aquele QR Codezinho ali, ó, pode ler, é um Pix, né? Tecnologia nova, moderna, e a gente vai transformar isso em cestas básicas, em alimento, né? A todas essas famílias que têm batido as portas das nossas casas aqui vinculadas à federação, tá bom? Então, muitíssimo obrigado a todos, que Jesus ampare, né, que as mães recebam esse carinho todo dessa poesia que o Rafael nos trouxe, e a Márcia faz a prece de encerramento para nós, e quem está nos assistindo, né, aproveita, bota a água para purificar, se não tem água aí perto, pensa lá no filtro, pensa na caixa d'água, que a água é um elemento muito sensível à oração, e aí, com essa falange de espíritos protetores, né? Se tem 3 para cada um, imagina quantos espíritos do bem estão aí tentando nos ajudar, nos socorrer, que eles vão utilizar-se dessa vibração, dessa nossa irradiação aqui, e vai ajudar a nós e a nossa humanidade. Então, que cada coração, que cada lar possa receber as bênçãos e as irradiações dessa prece. Muitíssimo obrigado. Marcilene, tem gente pedindo o meu contato. Você pode passar para quem precisar, tá? Tá certo, pode deixar. Assim, gente, entre no site da FEDEF, quem precisar de atendimento, tem um formulário lá que a gente pode comunicar, conversar, trocar informações. isso. E aí, pode perguntar lá também que a gente responde, né? Que a gente responde no particular. Então, gente, né, reiterando aqui a nossa gratidão ao Rafael por ter, né, prontamente aceitado o nosso convite e vir trazer essa mensagem tão maravilhosa, e a nossa gratidão também a todos que estão conosco até agora, e os que virão a nos ouvir no futuro, também a nossa gratidão, e aí nós vamos fazer então a nossa prece, convidando a todos para que fechemos os olhos, não representando um ritual, mas apenas para que nós não sejamos dispersos pelos elementos externos, tá certo? Então, fechemos os olhos, amigos e amigas, e vamos aproveitar esse momento e vamos conversar com Deus. Deus que é nosso Pai de misericórdia infinita, Deus que cuida de maneira muito especial de cada um de nós. Fechemos os olhos, amigos. Fechemos os olhos e vamos respirar fundo. Respirar fundo para acalmar os batimentos cardíacos. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, os teus filhos e filhas do coração. Ó Senhor, nós queremos aproveitar para te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade da vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque hoje nós vimos o sol nascer e tivemos a oportunidade de ver o sol se pôr. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Senhor, nós compreendemos que o mundo está vivendo momentos tão difíceis, Senhor, mas nós temos a certeza de que ninguém está desamparado. Ninguém, porque, Senhor, nós sabemos que Tu cuida de maneira muito especial de cada um de nós, que sempre envia os Teus emissários para cuidar de nós. Então, basta
que nós olhemos a vida com olhos de amor e vamos perceber como a todo tempo o milagre se faz presente, o auxílio se faz presente a todo momento. E, às vezes, as dificuldades, os problemas que acontecem, ó Senhor, nós não temos justificativa para todos, mas sabemos de que Tu é infinitamente justo e bom. Então, pode até haver injustiça, Senhor, mas não há injustiçados. Então, nós sabemos que Tu não coloca fardo pesado em ombro frágil. Portanto, quaisquer que sejam as dificuldades da vida, elas são proporcionais às nossas forças. Nós temos essa certeza. Mas, Senhor, às vezes nós nos sentimos um pouco frágeis, então nós Te pedimos, nos socorra, Senhor, nos fortaleça, para que nós tenhamos sempre a condição de carregar o fardo que nos pertence com muita dignidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Abençoa a todos os irmãos e irmãs, principalmente aqueles que neste instante estão mais necessitados, Senhor, do Teu apoio, do Teu carinho, do Teu amor, das Tuas bênçãos, Senhor. Ampara, Senhor, ampara esses irmãos. E nós reiteramos a nossa gratidão e pedimos que permaneça conosco por hoje, por amanhã e por todos os dias da nossa vida de espíritos imortais. Que assim seja. Muito obrigada, irmãs e irmãos. Até mais. Obrigado a todos. Em 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos.